Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? O método da bisseção é um algoritmo usado para encontrar aproximações das raízes de uma equação. Começa-se com um intervalo fechado, TATB, que contém uma raiz, e em cada passo do algoritmo reduz-se o intervalo pela metade, usando-se um teorema para determinar se a raiz está à esquerda ou à direita do ponto médio do intervalo anterior. Ou seja, após o passo 1, obtém-se o intervalo de comprimento b menos a sobre 2. Após o passo 2, obtém-se o intervalo de comprimento b menos a sobre 4. E após o passo n, obtém-se o intervalo de comprimento b menos a sobre 2 elevado a n. Esse processo continua até que o intervalo obtido tenha um comprimento menor que o erro máximo desejado para a aproximação. Para aplicar esse método no intervalo fechado, de extremos 1 e 5, ou de 1 até 5, quantos passos serão necessários para obter-se um intervalo de comprimento menor que 10 a menos 3? Bem, podemos escrever aqui da seguinte forma o pensamento por detrás dessas observações dadas na questão. Como assim, professor? Ora, o intervalo dado aqui é de 1 até 5. E nós temos, de modo genérico, que b menos o a sobre 2 elevado a n nos fornece aí um dos valores para que seja atendido ao que é proposto na questão. E nós queremos saber o número de passos, ou seja, qual é a quantidade n de vezes para que, ao se realizar essas operações, o resultado que explicitei agora seja menor que 10 a menos 3. Porém, nós conhecemos o intervalo. Vamos fazer aqui a analogia relacionada a esse intervalo. Então, aqui é dito o seguinte, nós temos ali um intervalo no início do texto da questão, dado como sendo A até B, intervalo este fechado. O intervalo numérico explicitado na questão dá conta de que tal intervalo, também fechado, começa no número 1 e vai até o número 5. Isto quer dizer, então, que podemos associar A ao número 1 e o B ao número 5. Logo, vamos substituir essas informações no que foi exposto genericamente na questão. Então, nós temos B menos A, ou seja, o 5 é o B, menos o A, que é o número 1, e tudo dividido por 2 elevado a n, sendo menor que 10 a menos 3. Bem, 5 menos 1 vai ser 4, sobre 2 elevado a n, e menor que 10 a menos 3. Em seguida, expandindo um pouquinho mais os pensamentos que estamos tendo, o 4 ao ser fatorado vai nos levar a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é o 4. E dividido por 2 elevado a n. Tudo menor que, nós temos aqui 10 a menos 3. Ora, agora nós temos a divisão do lado esquerdo da nossa desigualdade de mesma base. Na divisão da mesma base, nós podemos preservar a base, no caso aqui a base 2, e subtrair os expoentes, ou seja, fazer o 2 menos o expoente n. E tudo menor que 10 a menos 3. Agora, para resolver equações exponenciais e inequações exponenciais, podemos nos servir, neste contexto aqui, já que as bases são distintas, de logaritmo, ou de logaritmos. Nesse íntere, então, ou com essa ideia, nós faremos o seguinte, nós vamos inserir aqui um logaritmo em cada um dos lados da desigualdade. Como assim, professor? Bem, vamos escrever então do lado esquerdo logaritmo de base 10, que não precisa ser escrito, de 2 elevado a 2 menos o n.
menor que quando inserimos o logaritmo em um dos membros de uma igualdade ou desigualdade, devemos inserir em ambos os membros, ou seja, do lado direito também, com o logaritmo da mesma base 10, do 10 a menos 3. Em seguida, existe uma das propriedades dos logaritmos, vamos recordá-la aqui, que dá conta do seguinte. Se nós tivermos o logaritmo de um certo número a numa determinada base b com este a elevado a um expoente c, a propriedade nos garante que podemos reescrever este c expoente no formato de um produto, multiplicando esse logaritmo, ou seja, c vezes o logaritmo de a na base b. Logo, nós podemos então colocar 2 menos n multiplicando aqui o logaritmo de 2 na base 10. Então, vamos fazer isso. 2 menos o n e vezes o log de 2. Menor que, agora, nós temos ali log de 10 a menos 3 na base 10. Podemos proceder do mesmo modo. Então, vamos reescrever o menos 3 aqui, multiplicando este logaritmo. Menos 3 que multiplica o logaritmo de 10 na base 10. Existe também duas informações que serão necessárias para nós aqui. Uma delas é a seguinte. O logaritmo de 2 ele pode ter várias aproximações que podemos considerar. Numa delas, podemos dizer que o logaritmo de 2, é interessante que você tenha conhecimento dessas aproximações para eventualmente facilitar alguns dos seus cálculos. Então, o log de 2 na base 10 pode ser reescrito como sendo 0,301. Ou não é esse o contexto, mas também 0,30 ou só 0,3 poderia nos auxiliar, mas aqui não. Aqui nós precisamos de pelo menos mais uma casa ali, como explicitamos. E também existe uma consequência da definição de logaritmos, que diz o seguinte: toda vez que nós tivermos o logaritmo de um certo número a na mesma base a, o resultado sempre vai ser 1. Então, quando a base for um certo número a, do mesmo número a, o resultado é conhecido. Ele vale 1. Nós vamos então nos servir destas duas informações que foram agora recordadas. Então, vamos anotá-las aqui. Observe então, 2 menos o n, vamos só repetir. 2 menos o n. O logaritmo de 2 na base 10, nós já sabemos então que poderá ser substituído, é o que nós vamos fazer, por 0,301. Então, aqui 0,301. E menor que menos 3 vezes já o logaritmo de 10. Lembrando que a base aqui é 10, por isso não escrevemos e não há necessidade de escrever. Ele tem o mesmo efeito do logaritmo de a na base a, ou seja, o resultado aqui é 1. Bem, como continuidade, nós podemos agora fazer o seguinte. Repetimos 2 menos o n, e esse 0,301 nós vamos reescrever dividindo no segundo membro da desigualdade. Então, nós vamos ter 2 menos n menor que menos 3 vezes 1 é menos 3, sobre 0,301. Em seguida, 2 menos o n vai ser menor que menos 3 dividido por 0,301. Realizando-se a divisão e aproximando-se o resultado, nós vamos ter alguma coisa em torno de menos 9,97. Agora, nós vamos escrever o n negativo no segundo membro da desigualdade e menos 9,97 no primeiro termo, ou do lado esquerdo da desigualdade. O que vai nos levar a 2, mais, já que trocamos de membro, troca-se o sinal também. 9,97. Menor que, veja que estamos preservando aqui o sinal da desigualdade, e o n também trocamos de lado, será positivo. E 2 mais 9,97 resultará em 11,97. Menor que n, ou, reescrevendo,
o nosso n vai ser maior que 11,97. Logo, se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que o primeiro valor de n maior que 11,97, que é representado, está na letra E, e é o número 12. Isso significa que, de acordo com o que foi solicitado na questão, serão necessários 12 passos para que seja atendida a solicitação ao que foi pedido, ou seja, que este intervalo seja menor que 10 a menos 3. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e recordações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. Inclusive, aqui no canal existem vários outros vídeos sobre logaritmos que você pode consultar para recordar alguns dos detalhes que talvez não tenham ficado tão claros. Deixarei aqui na descrição do vídeo uma playlist com vários destes pensamentos sobre logaritmos. E também, se você conhecer alguém que pode se beneficiar desses conhecimentos, fique à vontade para compartilhar. Tudo bem, então? Muito obrigado e até a próxima! Tchau!